Jorge Amado, né? Aí eu fui entrando nesse mundinho todo da literatura. Aí parti para as autoras também, né? Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, né? Fui entrando, embarcando nesse mundinho aí. O livro de Machado de Assis que eu amo de paixão é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu amo esse livro. Amo a narrativa, amo a história, o modo como ele narrou. É sensacional para mim. Top. Aline, deixa eu fazer uma pergunta assim. Na sua época, você teve professores que te estimularam a leitura? Porque hoje a gente vê, infelizmente, caiu muito a parte de leitura para o jovem hoje, né? Naquela época, você teve alguém Sim. que te fale, vamos ler, é bom ler? Teve alguém assim? Sim, eu tive a professora de língua portuguesa, a professora Maria Helena. Ela não se encontra mais aqui, né? Ela foi a pessoa assim que marcou muito para que eu continuasse a ler, né? Principalmente os livros de Machado de Assis, assim. A gente conversava muito sobre os livros de Machado de Assis, as histórias de Machado de Assis. Ela falava para mim, né, que você gostou desse? Você vai ler outros, né, livros dele que você vai se encantar mais ainda, os contos dele que você vai se encantar mais ainda. E também ela gostava muito de ler os meus textos, minhas crônicas que eu fazia, né, entregava para ela, e ela lia e ela dizia, ó, vai por esse caminho, porque nesse caminho aqui fica mais fácil para você. Olha, vou te ensinar como é que faz isso aqui, desenvolve mais isso aqui, sabe? Ela foi me dando ferramentas, né, para que eu tivesse ali meu iniciozinho assim de escrita, né? Boa. Ravel Lira. Por falar em Machado de Assis, a pergunta que todo mundo faz: Capitu traiu Bentinho ou não? Nossa. Pois é. Quando eu li a primeira vez, né, Dom Casmurro, no final você fica tipo assim, ué, mas traiu ou não traiu? Aí eu fiquei sem saber se tinha traído ou não. Aí fui ler pela segunda vez. Pela segunda vez, eu achei que foi maluquice da cabeça dele, que ele estava transtornado, com muito ciúme, vendo coisas que não existiam, entendeu? Sabe, procurando cabelo em ovo. Eu tive essa percepção. Na terceira vez que eu li, eu já achei que ela traiu sim. Ela traiu sim. Olha. Ela traiu, porque ele era muito chato. Que eu tive a percepção de que, nossa, esse aí, chato de galocha, gente. Não deixava fazer nada, sempre cheio de ciúme, demais, gente. Então, com certeza, ele aguçou, sabe, ela para que ela pudesse trair com o Escobar, o melhor amigo dele. Ô, Aline, conta pra gente, você, assim, em algum momento da sua vida, assim, você já sofreu algum tipo de preconceito por gostar, tipo, de ler e de escrever também? Já, né? Porque o meio que eu vivi, né? Vindo para cá, voltando para o Rio de Janeiro com 8 anos de idade, eu vim morar em Senador Camará, né? Que é um bairro dentro da periferia do Rio de Janeiro, enfim, né? Da zona oeste do Rio de Janeiro, e é um bairro bem perigoso, né? E ali a questão do território, né? Da periferia, quando você é uma pessoa que tem um contato com a cultura, e o próprio local também tem as ONGs que, né, fazem com que essa cultura chegue para todo mundo, não é todo mundo da periferia que está ali. A maioria das vezes são pessoas que nem são daquele local ali, né? Ou tem um ou dois que são daquele local. E esse um e esse dois que são daquele local que tem contato com esse tipo de cultura da leitura, da literatura, são meio que ETs, entendeu? Numa multidão que conhece a questão cultural de um modo popular, que não deixa a desejar para esse outro lado da cultura clássica, sabe? Então, e também a nossa própria mesmo
cultura, enfim, né, não proporciona com que a grande maioria da periferia tenha esse contato com o livro, né, como uma coisa habitual. A escola faz esse papel, ela apresenta, mas para ela tornar como hábito, como uma coisa natural, como uma questão que é fundamental para todo mundo, até mesmo para o próprio conhecimento, ela fica muito a par de outros tipos de questões que a escola ela tem que resolver. Questões familiares, né? muita questões voltadas para o próprio conhecimento mesmo do aluno, que não chega àquele conhecimento, são outras questões que impedem com que a escola ela possa se aprofundar e tornar isso como um hábito. A escola ela apresenta dentro da periferia, mas fica tudo muito limitado. Então, isso não se torna uma coisa não se torna uma coisa natural, sabe? A gente vê hoje muitos escritores periféricos, né, que têm a sua própria escrita, que têm a sua própria fala, dentro de um outro gênero que é maravilhoso, né, que é o rap, que é o próprio funk, né, o próprio samba em si já foi visto, né, um tempo atrás, que era algo, só da favela, só coisa de favelado, só o preto que pode falar sobre o samba, questões mesmo territoriais, é visto dessa forma. Mas, dentro desse território, como eu estou falando para vocês, ainda assim é uma questão muito restrita, essa questão da leitura, do hábito da leitura, né? Eles não têm assim muito conhecimento sobre a questão da literatura em si. Passa a ser uma coisa meio chata, sabe? De quem assim é muito chato, não é uma coisa muito legal, mas eles próprios tem a literatura, a periferia tem a sua literatura, quando está ali no slam, quando eles estão ali verbalizando, estão ali rimando, estão ali contextualizando, estão ali colocando para fora o que deixa com que eles fiquem assim incomodados. Então, aquilo ali é uma literatura, só que não se tem essa consciência, né? E quando a escola ela trabalha dessa maneira, voltada para a literatura local, para algo que eles mantêm contato, até que a grande maioria começa a querer olhar para esse campo da leitura, da escrita de uma outra maneira, entendeu? Então, para você ter um hábito da leitura e da escrita dentro desse território, você tem que começar com o próprio fazer cultural que aquele território ele faz, para você chegar até o que a própria escola apresenta para a gente como a literatura ideal para se ler, e para você aprender a escrever e verbalizar, enfim. Pode usar. Pode falar. Ô Aline, mas deixa eu perguntar então, você acha assim, na sua percepção, tá? Você acha que as pessoas, elas estão lendo menos no passar dos anos, né? Isso tá diminuindo, porque eu tô falando isso porque tem alguns críticos de cinema que eu acompanho, né? E eles escrevem, tem uma página na internet, eles escrevem, e muitas pessoas pedem para eles fazerem vídeos, e eles falam, a gente quer ver vídeo, a gente não quer ler os seus textos, né? A gente quer ver vídeo. Você acha que isso, cada vez as pessoas leem menos, ou você acha que não? Na sua percepção está tendo uma pequena evolução? Qual que é a sua opinião, assim? A gente tem, assim, pequenas evoluções quanto à questão do hábito da leitura, tá? Porque veio outras formas, né, de leitura, né? Tem agora o audiobook, que as pessoas estão não lendo por si próprios, mas estão ouvindo determinados livros e textos, né? Estão preferindo uma coisa assim. E a gente está numa geração que quer coisa pronta, né? E curta, não pode ser muito longa, tá? Para você ter uma ideia, se eu chego dentro de sala de aula, que eu sou professora, né?
dentro de sala de aula com um conto muito longo, muito extenso, eles não ficam prestando atenção. Tem que ser coisas curtas e que vão direto na situação. Que aí sim, eles vão procurar ter o hábito de ler. Coisas curtas. Se for muito longo, não. Assim, essa geração, para se concentrar em coisas longas, é bem complicado, bem difícil. Entendeu? E o hábito da leitura está indo para outra esfera, como é o audiobook, entendeu? Eles procuram muito ver o audiobook, pesquisas, né, que você precisa escrever, precisa ler e pegar ali as partes mais importantes. Eles não têm essa paciência, não. Tem que ser algo que já diz ali, com um pequeno texto, já dando o conceito, dizendo o exemplo daquilo ali, porque senão eles não param para fazer a leitura, não. Leitura longa, assim, para essa nova geração, não.